Olá, meu nome é Camille Pereira e irei iniciar a aula 3 de Word para o trabalho. Nesta aula, iremos ainda continuar utilizando os princípios básicos da informática através de dicas e macetes e também iremos elaborar documentos utilizando recursos do programa Word. Isso será muito importante para o seu dia a dia, através da criação de documentos, pois as dicas e os macetes que irei passar para vocês é muito importante para facilitar todo o seu processo de criação de documentos e também de toda a formatação do documento. Bom, vamos dar continuidade às nossas dicas. Essa dica ela é referente a quando você pega um texto na internet e ela vem com formatação toda bagunçada. Como, por exemplo, esse texto aqui eu tirei do Wikipedia. E geralmente do Wikipedia vem muita formatação bagunçada. E como você faz para tirar essa formatação bagunçada? Porque você não vai entregar um documento ou um trabalho com formatação dessa maneira. E também fica muito complicado você formatar um por um. Porque você precisa tirar essas fontezinhas aqui, ó. E você selecionar e clicar aqui no botão limpar a formatação não é 100% eficaz, não vai tirar toda a formatação não, às vezes vai piorar um pouco ainda. Então a maneira mais fácil de você fazer isso e 100% eficaz é você selecionar todo o texto, apertar a tecla Ctrl, espaço, prontinho, tirou toda a formatação bagunçada, está um texto conciso, de uma forma boa, até com a fonte calibre 11, que já dá para poder começar uma boa formatação, colocar um tamanho de fonte, uma cor melhorzinha. Então vamos seguir com a nossa aula. Para começar a nossa próxima parte da nossa aula, eu peço que vocês pausem o vídeo e criem um relatório. Peço que vocês criem um relatório como se o seu chefe tivesse pedido para vocês criarem um relatório para que possamos formatar. Eu quero que vocês digitem um relatório, correto? Ou fale sobre algo sobre vocês, mas que digitem, pois vamos formatar esse texto. Eu espero que vocês pausem cuidadosamente e façam essa partezinha da nossa prática. Bom, pessoal, criar esse relatório, vamos começar a parte prática da criação de texto, da formatação? Espero que sim. Agora vamos começar com a parte de seleção de texto. Pessoal, embora seja um processo muito fácil de seleção de texto, mas ele é indispensável no ganho de tempo, na edição do seu texto, do seu relatório, dentre outros. Através da seleção de texto, que podemos mudar a cor da fonte, o tamanho da fonte, o tipo de fonte, dentre outras coisas, diante das ferramentas do Word. Então, durante a nossa aula, vamos aprender diversas coisas no meio dessa criação do relatório que vocês criaram. Então, é muito importante que vocês prestem atenção, porque eu vou ensinar algumas ferramentas que talvez vocês já conhecem, algumas pessoas não conhecem, então espero que tenham paciência com o andamento da aula. Bom, pessoal, vamos iniciar o processo de seleção do nosso texto. Primeiramente, vamos apontar o mouse à margem esquerda do texto. Com isso, vocês percebem que o cursor ele aponta para a direita do texto. Isso mostra que ele está preparado para iniciar uma seleção. Então, vamos selecionar. Vamos aí dar um único clique. Viu? Ao dar um único clique, ele seleciona a frase que você deseja. Ao dar um duplo clique, ele seleciona o parágrafo. Pode ser qualquer um parágrafo posteriormente. Ao dar um triplo clique, ele seleciona todo o texto. Veja bem, ele selecionou todo o texto de uma forma muito prática e rápida. Outra forma de selecionar o texto é clicar na parte onde você deseja. Aí o mouse ele irá se posicionar no local onde foi clicado. Ao dar um duplo clique, ele seleciona a palavra. E ao dar um triplo clique, ele irá selecionar todo o parágrafo. Vocês fizeram aí com muita atenção.
Vocês podem também selecionar na forma padrão, como todas as pessoas selecionam, que é clicar no início do texto e ir puxando todo o mouse até onde você deseja. Só que pode acontecer do mouse soltar. E você tem que reiniciar todo o processo de seleção. Então, uma outra forma de você fazer isso é clicar no início do texto, aperta o botão Shift e clica onde você quer que vá a seleção. Prontinho, você selecionou o texto de uma forma muito mais simples, sem ocorrer esse problema do mouse soltar e você ter que reiniciar todo o processo de seleção. Outra maneira de seleção é que você pode selecionar palavras alternativas. Como isso funciona? Às vezes eu quero realizar uma formatação em apenas algumas palavras do texto. Como, por exemplo, eu quero deixar algumas palavrinhas do texto em negrito. O que eu posso fazer para fazer todo esse processo de seleção em apenas algumas palavras alternativas? É você selecionar a primeira palavra que você deseja, aperta o botão Ctrl e seleciona as outras palavras que você deseja. Vou adicionar, vou pesquisar, documento, como por exemplo. Imagine que eu quero deixar essas palavras em negrito. Então, eu selecionei essas 4 palavras. Aí eu aperto, vou lá no negrito, ou dou um Ctrl N, como por exemplo, e deixei só essas palavras alternativas em negrito através dessa seleção, apertando o Ctrl. Viu como é muito prático? Outra forma de seleção é quando você quer selecionar uma única frase específica, como por exemplo, eu quero selecionar essa daqui. Como eu posso fazer isso? Ao invés de arrastar, fazer isso aqui. É rápido, beleza, mas às vezes eu estou no notebook, sem um mouse, tenho um pouco de dificuldade. Como eu posso fazer? Simplesmente eu posso apertar o Ctrl e clicar no meio da frase. Prontinho. Foi selecionada a frase que você queria de uma forma muito rápida. Outra maneira de seleção é quando às vezes você seleciona um texto e tem uma imagem no meio do seu texto. Aí você acaba selecionando a imagem também. Isso é muito ruim, porque você não quer a imagem, você só quer o texto. Então existe uma maneira de você selecionar eliminando os componentes na lateral, como por exemplo as imagens. Vamos ver como funciona todo esse processo? Bom, como vemos aqui, tem uma imagem no meio do nosso texto e eu quero selecionar somente o texto e não a imagem. Mas está vendo que acaba selecionando a imagem junto e não é o que eu quero. E como eu posso fazer para selecionar somente o texto e não a imagem? É muito simples. É só você apertar a tecla Alt e selecionar o texto da forma que você quer. Alt e seleciona o texto, que não vai selecionar a imagem. Ela elimina todos os componentes das laterais e só seleciona o texto. Viu como é muito prático tudo isso? É muito fácil você selecionar o texto. Claro que vai ter momentos que vamos utilizar o mouse. Não é porque eu fiz algumas dicas, macetes de seleção só com o teclado, que não vamos utilizar o mouse. Outra forma de selecionar também, sem o mouse, como por exemplo, é utilizar Shift e setinha para baixo, setinha para cima, e assim sucessivamente. Vocês podem fazer essa seleção e brincar aí com a seleção só no teclado e também no mouse. Eu não estou falando que não é necessário utilizar o mouse. Em alguns momentos temos que utilizar sim, mas no seu dia a dia, na praticidade, na correria, pode utilizar o teclado, a setinha, para baixo, para cima, muito fácil. Então, pessoal, abordamos sobre diversas formas de seleção, utilizando comandos como Ctrl, Shift, Alt, e isso vai facilitar muito vocês no seu dia a dia de trabalho, na escola, na faculdade. Mas eu peço encarecidamente que vocês voltem o vídeo, façam as dicas, os comandos de novo, de novo e de novo, pois é praticando que se aprende.
E isso é muito importante, porque, tipo, agora vocês entenderam, beleza, mas depois vocês podem esquecer. São muitos comandos para poder gravar de uma vez só. E às vezes alguém está um pouco perdido, então não tenha medo de voltar o vídeo, não é cansativo fazer esses comandos, pois futuramente, quando você estiver trabalhando, vocês podem esquecer aquele comando que iria te facilitar muito naquele processo de trabalho, mas que você não praticou tanto que você esqueceu de uma forma muito rápida. Então peço que vocês pratiquem todas essas dicas que eu passei para vocês, porque na próxima aula já vou começar com a parte de formatação. Não tem como ficar abordando isso o tempo todo. Então peço que vocês recapitulem tudo que eu passei para vocês para ficar fresquinho na memória. Certinho? Então, pessoal, vamos despedindo por aqui para iniciarmos nossa próxima aula. Um grande beijo, um forte abraço para vocês.